Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Amém. Feliz com Jesus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Lucas, capítulo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: Era ambos juntos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinha filhos, porque Isabel era fértil, ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, excedendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, cobre-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Ele porá o nome de João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo. Já desde do ventre da sua mãe, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no Espírito, virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes, e a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse-lhe então Zacarias ao anjo: Como saberei isso, pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade? Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te diante de ti estas alegres novas. Todavia ficará mudo e não dará a fala, até o dia em que estas coisas acontecerem. Portanto, não creste nas minhas palavras. Seu tempo se não há de cumprir. O povo estava esperando Zacarias, maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Saindo ele, não podia falar. Entenderam que tiveram alguma visão no templo e falava por aceno. Ficou mudo, e sucedeu que, tremendo dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses se cumpriu, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Eita Deus poderoso, glória a Deus. Que Deus tremendo é esse, meus irmãos? Que poder é esse? Só o Senhor, né, tem este poder. Será quantos dos filhos de Deus precisa falar? Deus precisa tirar fala para crer no poder dele. Será que tem servo de Deus que Deus precisa puxar a orelha, dar correção, botar no prumo para poder obedecer a voz dele? Meus irmãos, Zacarias era um homem de Deus, um homem que andava no templo do Senhor, fazendo, voto com Deus, tinha uma intimidade com o Senhor, e ainda assim ele não cria, né? Quando o anjo lhe apareceu. Meu Deus! E precisou o Senhor tirar a voz dele, né? Para que as promessas de Deus se cumprissem na mulher dele. Eita Deus tremendo, que Deus maravilhoso é esse. É assim que Deus faz.
Muitas vezes a gente olha a Deus, vê só bondade, bondade, mas quando Deus também quer agir na vida daquele filho para dar uma correção, Deus também corrige. Porque aqui, Zacarias, um homem, né? Vivia no templo de Deus, falando com Deus, em oração, ia lá né, pregar a palavra de Deus, ficava ali. Na hora que o anjo lhe apareceu e falou aquelas palavras para ele, que a mulher dele ia ser mãe, né? Ele abriu a boca querendo barrar as promessas de Deus. E para Deus operar, quem é que tem esse poder para barrar o trabalhar de Deus na vida de um filho? Ainda assim que a gente abre a boca e fala que não vai acontecer, ainda assim que a gente fala que é difícil para a gente, é impossível para a gente, mas para Deus não. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer trabalhar na vida de um servo, de um filho, não tem ninguém que impeça esse trabalhar dele. Ainda assim que Isabel era uma mulher avançada na idade, mas Deus quis abençoar ela com um filho. Um filho que dentro do ventre da mãe já era cheio do Espírito Santo. É coisa de Deus, meus irmãos. É palavra assim para você ler e crer nesse poder e saber que nada é impossível para Deus. Aquilo que você está buscando da parte de Deus, se você crer, você vai ver o milagre de Deus acontecer. Olha como a falta de fé faz na vida do ser humano. Aqueles que servem a Deus e ainda duvida, né, do poder de Deus. Porque aqui Zacarias, ele tinha tudo para crer, para não duvidar daquele anjo que apareceu para ele, dizendo que a mulher dele ia engravidar. E ele abriu a boca para dizer: ah, mas eu sou velho, ela também já é velha. E o anjo disse que a fala dele, ele ia tirar a fala dele, porque até que a promessa de Deus se cumprisse, ele ia permanecer mudo, ele ia só voltar a falar depois que Isabel tivesse o filho. E o pessoal ali, tudo lá fora, esperando, né? Porque ele estava no templo. Geralmente, quando você entra no templo de Deus, as pessoas que estavam cá fora, era esperando, né? Algo que ele ia contar, de alguma visão que ele teve com Deus, né? Realmente, ele estava lá dentro e o anjo apareceu para ele em visão e passou o recado para ele. Mas ele não creu na palavra do anjo e disse, né? Porque aqui, e o anjo disse a ele que ia ter que tirar a voz dele, ele ia ter que ficar mudo. E as pessoas lá fora esperando ele sair para contar a novidade, qual foi a visão que ele teve. Quando ele saiu, ele não tinha voz, ele falava encenando, fazendo encenações, né? Para que o povo entendesse. Aí o povo já entendeu que ele teve uma visão, mas infelizmente não podia contar. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Será possível que Deus é preciso puxar a orelha de alguns filhos dele, de alguns servos dele, para poder crer no milagre? Será que Deus vai precisar tirar a voz de alguém? Vai ter que puxar a orelha de alguém, botar alguém na cama, para alguém crer que Deus é um Deus de poder? Meu irmão, quando Deus falar com você, obedeça. Quando Deus falar, faça, faz. Não seja desobediente. Não tente impedir o trabalhar de Deus. Não tente botar obstáculo naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Quando o servo de Deus chegar até você e você sentir, ter o discernimento que Deus está falando ali com você, obedeça. Obedeça a voz de Deus, porque você mesmo pode atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Será preciso que Deus tem que botar a mão dele em cima de alguém, puxar a orelha, botar no prumo, botar de castigo, tirar a voz para poder crer que ele opera, que ele faz, que ele trabalha ao nosso favor? Isso é muita falta de fé. Uma pessoa que serve a Deus, conhece o poder de Deus, e na hora que o anjo aparece, duvida. Meu Deus,
ele teve, né, uma visão diretamente com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor deu a ordem, Gabriel, para descer até o templo e ter um encontro com Zacarias. E ainda assim, ele não creu, porque a palavra aqui diz que o anjo disse a ele que ele não creu naquilo que o anjo revelou para ele. E ainda assim, a voz dele foi tirada. Meu irmão, a gente busca tanto ao Senhor, clama tanto a Deus por uma cura, clama tanto a Deus por uma mudança na nossa vida e na nossa casa. E Deus ali, Ele quer fazer, Ele quer trabalhar. E muitas vezes você pede, mas você pede de qualquer jeito. E muitas vezes você pede e você nem crê tanto assim. E por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida. Não há mudança, não há transformação, porque você não crê de verdade. Você só pede da boca para fora. Você não pede de coração. Você não pede com sinceridade. As coisas com o Senhor, as coisas com Deus, para Deus agir nas nossas vidas, a gente tem que pedir com fé. A gente tem que crer, a gente tem que pedir sem duvidar, é crendo já no poder de Deus, é crendo que o Senhor já está operando, que o Senhor já está fazendo, para que o milagre aconteça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda assim que ele não creu, né? Mas Isabel foi concedida ao filho, né? O filho, o João Batista, que foi gerado, né? No ventre de Isabel com a idade avançada. Meu irmão, se Deus quiser te dar algo, Deus está olhando para a tua incapacidade, Deus está te olhando para o seu tamanho, Deus está olhando para a força que você não tem, não. Se Ele te deu, Ele vai garantir, Ele vai te dar força para aquilo que Ele está te dando. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir, porque Ele sabe que você é capaz, sim. Você que se acha incapaz, você que se acha fraco diante daquilo, mas se Deus tem algo na tua vida, meu irmão, não importa o teu tamanho, não importa a tua cor, não importa a tua idade, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer na tua vida, não importa. Tem muitas mulheres aí que quer ser mãe, né? Que quer ser mãe, mas acha que porque já tem mais de 30, que não vai poder ter filho mais. Gente, se a gente serve um Deus que dá um filho a uma mulher na idade avançada, o que é para você 40 anos que você não pode ter seu filho? Se você ter um desejo no coração, você colocar nas mãos de Deus, Deus ele concede sim o teu pedido e teu filho sai sim perfeito. E ainda assim que ele venha com algo, é bênção do Senhor. Ele te deu do jeito que ele quis. Só é você crer nesse poder, porque nada é impossível para Deus. Não importa a idade, não importa a idade. Quando o Senhor quer fazer, Ele faz. E quando o Senhor faz, Ele faz perfeito. Amém, meus irmãos? Esse é um Deus poderoso, um Deus que temos que crer. Quando a gente medita em uma palavra dessa, que a gente vê uma mulher numa idade avançada, um homem já na idade avançada, e o Senhor concebeu o filho deles. Não estava importando, o Senhor não estava olhando para a idade dele e dela, não. Foi da vontade de Deus ter aquele filho. Deus deu sim, Deus concedeu sim a Isabel, ao filho. E um filho assim, cheio da unção, cheio do Espírito de Deus. Quando Deus quer, meu irmão, ninguém impede o trabalhar dele na tua vida. Amém? Aqui é exemplos, aqui assim é exemplo de fé. Sabe, quando a gente olha uma palavra dessa, a gente tem que ter fé, tem que acreditar nesse poder, que Deus pode sim, que Deus faz. Muitas vezes a gente olha, meus irmãos, com um sonho que a gente tem, a gente acha grande demais para nós, mas para Deus não. Para Deus não, para Deus nada é impossível. Ainda assim que tu acha pequeno diante daquilo, tu acha incapaz, tu acha que você é incapaz de fazer certas coisas, mas se Deus te der força, se Deus te sustentar, você faz sim.
Você ganha sim um milagre, sim, da parte de Deus. Você vai ter sim o teu milagre. É só você crer. Crer sem duvidar. Meus irmãos, os milagres que já aconteceram na minha vida da parte de Deus foi porque eu criei, eu não duvidei. As curas que Deus operou na minha casa foi fé, foi crendo no poder dele e Deus operou. Eu tenho a minha família foi curada, minha filha foi curada, meu marido foi curado, eu fui curada por fé, por ter fé no Senhor Jesus, saber que a gente tem um Deus que pode todas as coisas, que Ele pode nos tocar, pode nos limpar, pode tirar tudo aquilo que não provém dele em nós. É só a gente confiar nele, é a gente botar nossa fé em ação, crer nesse poder, porque Deus é Deus, Deus é o Deus que faz. Então, minha irmã, meu irmão, se você tem um sonho, se você tem um desejo no seu coração, continue colocando nas mãos de Deus, porque na hora certa Deus ele vai realizar esse desejo do teu coração. Você que quer ser mãe, que acha que não pode ter mais filho, acha que tua idade já, que você já passou dos 30, haja pela fé, creia. Creia no impossível de Deus. Se você tem um desejo de ser mãe, você fala, eu não posso porque eu tenho um problema de saúde, os médicos dizem que é impossível, é mentira. É mentira, você pode sim. Se é um desejo do teu coração e você colocar diante de Deus, Ele vai te conceder sim este filho. Lembra de Ana, olha os exemplos das mulheres da Bíblia que foram mãe. Ana, Sara, Isabel, tudo. Ana não podia ter, a madre era fechada, Sara era da idade avançada, Deus deu. Isabel da idade avançada, o Senhor concebeu esse filho. Então, meus irmãos, nada é impossível para nosso Deus. Tudo aquilo que o nosso coração desejar, se for da vontade dele, ele faz. É só a gente crer, acreditar. A gente está servindo a um Deus poderoso, um Deus altíssimo, um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que é dono de tudo. O que é impossível para você, mas para Deus não. Deus ele age no impossível das nossas vidas. A partir do momento que a gente declara ali ao Senhor, coloca aquilo na mão de Deus, aquela situação, e a gente tem fé, e a gente persevera, Deus trabalha a nosso favor, Deus faz, porque Deus ele é Pai, Ele é misericordioso, e se Ele vê que tu tem um desejo no teu coração, que tu tem um sonho, no tempo dele, na hora dele, Ele realiza sim. Amém, glória a Deus por isso, toda honra e toda glória é para Deus. Imagine, meus irmãos, ainda tem pessoas que falam, eu não posso não. Eu não posso. Tem mulheres mesmo que falam, ela mesma declara com a boca dela que ela não pode ter filho. Eu não posso não. Age com o olho carnal em vez de ver pelo olho espiritual, né? Não, ela mesma declara, eu não posso não. Eu tenho um problema de saúde, o médico disse que se eu for ter um filho, eu vou ter um filho doente. Se nascer assim, se eu ter, vai nascer assim, vai nascer assim. É os médicos estudou, é a ciência, mas Deus não. Deus é o médico dos médicos. Deus confunde os médicos. Então, se Deus quiser te dar um filho, sim, na idade de 40 anos, Deus vai te dar. Se você tiver 50, se Deus quiser, Ele te dá. E quem é que vai dizer que teu filho vai nascer com problema porque tu tá na idade avançada? Se Deus te prometeu, se Deus te fez uma promessa, a gente tem que crer nesse poder, porque servimos a um Deus que pode. Mas muitas vezes a gente escuta segunda voz, né? As palavras ao contrário. Quando você serve a Deus, meu irmão, você tem que repreender essas palavras ao contrário que vêm para você. Eu estou enferma, eu estou doente. O médico disse que eu não tenho mais cura. O médico disse que não tem mais jeito. Mentira! Isso é mentira de Satanás. É ele botando na tua mente
que tu não vai ser curada, ele botando na tua mente que tu não vai ser mãe, ele botando na tua mente que você não vai, que Deus não vai realizar os desejos do teu coração. É mentira de Satanás, porque Deus é Deus, ele faz sim, ele opera sim. Se você quer uma mudança na tua casa, na tua família, continue crendo no Senhor, declarando que você vai ter uma família abençoada, vai ter uma família que vai servir ao Senhor. Comece a declarar e faça teu propósito, você e Deus, clame você e Deus diante do Senhor, que você vai ter, sim, a sua casa transformada, a sua família transformada, sim, por Deus. Crê no teu milagre, declare hoje diante do Senhor, dizendo a Ele que você não pode, mas Ele pode sim, porque Ele é o Deus do impossível. Fala para Deus qual é o seu desejo, o que é que você precisa, qual é a tua necessidade hoje. Clama ao Senhor e coloca diante dele, que Ele faz, Eu, meus irmãos, eu tenho muitos testemunhos para contar, já contei muitos testemunhos da parte de Deus, coisas assim maravilhosas que Deus já fez na minha vida e continua fazendo, sabe? Mas isso tudo é fé, porque eu digo assim, eu vivo pela fé, eu creio naquilo que eu não vejo, entendeu? Porque às vezes, assim, a gente às vezes precisa crer, precisa ver para crer, não. Quando declaramos algo diante de Deus, a gente já tem que declarar crendo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas. Não é esperar ver acontecer para crer, não. Porque é assim que Deus opera. Deus muitas vezes, meus irmãos, testa a nossa fé, nos prova para ver como é que a gente está, né? Com a fidelidade com Ele, com a fé nele. A gente tem que botar a nossa fé em ação todos os dias. A gente tem que orar por aquilo que a gente quer da parte de Deus. Temos que ter intimidade. Se você não buscar, se você não orar, você não vai ver milagre. Você não vai ter acesso ao céu. Aqui, o anjo disse que ouviu a oração de Zacarias, que ele ouviu, a oração dele subiu ao céu. Então, meu irmão, quando você abre a tua boca com sinceridade, com verdade, a tua primeira oração já subiu ao trono, a tua primeira oração o Senhor já ouviu. Mas ele tem o tempo certo para responder, ele tem o tempo certo para fazer. Você pode ter orado, pedido algo a Deus há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, mas a tua primeira oração Deus escutou. E ele está lá, ele sabe do que você pediu. E no momento certo ele vai fazer. E você vai ficar surpreso, vai dizer, nossa, eu pedi isso a Deus já tem tanto tempo. E olha, Deus fez. Mas não é no teu tempo, nem na tua hora, é no tempo e na hora de Deus. Imagine que aqui o anjo desceu e falou para o próprio Zacarias que a mulher dele ia ter um filho. E Deus, ele fez aqui a promessa diretamente. E ele ainda não creu. Então, assim, a gente que, né, muitas vezes a gente pede algo a Deus, Deus nem prometeu nada a gente, mas só em a gente pedir e crer, Deus opera, Deus faz. É assim que temos que crer nesse poder, confiar neste Deus poderoso. Amém? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que você tem buscado o Senhor, a face dele, né? Você tem buscado de todo o teu coração? Não busque o Senhor da boca para fora. Não busque o Senhor só com os lábios. Busque o Senhor de todo o teu coração, porque a palavra de Deus diz que muitos clamam a Ele com a boca, mas o coração está longe dele. Então, quando o coração está longe de Deus, Deus não opera, porque Deus não faz nada na vida de quem está ausente. Deus trabalha na vida de quem está presente com Ele. Deus, Ele fala quando a gente está presente. Presente é quando a gente está ali, em oração, falando com Deus, buscando a presença dEle, buscando intimidade. Hoje as pessoas estão deixando, fala muito de Deus, mas busca pouco. A gente tem que falar e buscar. São as duas coisas junto. Buscar, falar. Porque as duas coisas andam junto. Não podemos só falar do Senhor e não ter intimidade. Não podemos falar de Deus
e não ter experiências com Deus. Temos que conhecer o Pai que servimos. Temos que ter testemunho para contar. Temos que ter experiência com o Senhor. Não podemos só falar do Senhor e não contar o que vivemos com Ele. Tudo que eu falo aqui com vocês, eu vivo da parte de Deus. Eu não chego aqui para falar nada para vocês do que eu não vivo. Eu não vou falar o que eu não vivo. Então, da parte de Deus, eu vivo milagre, eu vivo cura. E minha busca constante com o Senhor é assim, é oração, é jejum e oração, é propósito eu e Deus. Meus propósitos é eu e Deus, meu voto é eu e Deus, em secreto. Então a gente não precisa, meus irmãos, buscar bênção dentro de igreja. A gente tem que buscar da parte do Senhor, é nessa intimidade, é nessa busca com o Senhor que Ele fala comigo e com você, que Ele responde às nossas orações. Amém? Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, que o Senhor Jesus venha iluminar cada vez mais a mente de vocês, e busque esse Deus, minha gente, busque de todo o teu coração, não clame com a boca e o coração esteja longe não, esteja mais perto de Deus, tenha mais intimidade com Ele, que Ele vai continuar falando com você. Amém? O Senhor Jesus falou com você nesta noite, a palavra te abençoou, te edificou, porque aqui é palavra, meu irmão. Aqui eu não falo de que você tem que ofertar tanto, dizimar tanto para Deus te dar uma benção, não. As bênçãos do Senhor está aqui, ó, através da palavra, ó. Deus fala, ó, através da palavra, comigo e com você. Se obedecermos à voz de Deus, andar nos caminhos do Senhor corretamente, Ele tem bênção, tem milagre para mim e para você, para a minha casa e a sua. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.